Querido amigo, querida amiga internauta, estamos de volta para anunciar, por fim, o último momento do seminário realizado por nós na cidade de Maragogipe, interior do estado da Bahia, no dia 29 de março de 2015. Esse último momento reserva-se para a resposta às perguntas que foram formuladas durante o trabalho. Vamos agora assisti-lo. Um menino cai embaixo de uma ponte elevadiça de um trem e o pai é o maquinista da ponte. Lá vem o trem. O pai não tem tempo de tirar o filho. O que fazer? Salvar o filho ou baixar a ponte e salvar os passageiros do trem? É um dilema bastante difícil que deve ser contabilizado nas ações. Os espíritos, diante desses dilemas, costumam dizer que a intenção é que vale. Não foi o pai que colocou o filho no trilho. Se por acaso acontecesse de o pai nem ver o filho e o trem passar por cima do filho, não se trata de uma responsabilidade kármica do pai. Não foi o pai que pegou o filho e prendeu o filho lá, porque aí ele seria responsável. Foi um acidente da situação, da circunstância, onde a prova do pai é ter que conviver com isso. Eu conheço uma pessoa em Salvador que é espírita militante, dedicado à causa do movimento espírita, inclusive da Federação Espírita do Estado da Bahia. Um dia, saindo do centro de uma sessão, passando de carro, uma criança saiu às pressas em uma pista e se jogou na frente, não deu tempo. E ele atropelou a criança, porque isso morreu. Essa situação ficou marcada nele. Joana de Ângeles, mais tarde, deu-lhe uma mensagem através de Valdo Franco dizendo que ele não tinha culpa de nada, mas ele teria que trabalhar, porque a prova dele é ter que viver com aquilo, porque ele não matou, ele não quis assassinar a criança, estava fora do seu controle, mesmo ele freando, não deu tempo. E ali estava uma situação das leis soberanas da vida, que regularizavam o débito dele através de uma situação que ele não foi responsável. Às vezes a gente resgata débitos de situações onde ninguém foi responsável por nada. Um acidente que provocou o resgate do nosso débito. Num caso como esse, é muito difícil optar. Ele vai ter que pensar. Em alguns casos, o trem naturalmente não pode ser parado. Em alguns trens sofisticados de hoje, já vou até complicar, pode ser parado, dá tempo. Em outros não. Mas aí ele tem que contabilizar, ele tem que avaliar bastante. Trata-se de um dilema muito grande. Contabilizar o número de vidas que pode ser salva em detrimento de uma, ao mesmo tempo saber que aquela vida para ele tem um valor incomensurável em detrimento das vidas de pessoas estranhas. É uma questão para ser avaliada, que é uma vida em risco em detrimento de muitas em risco. Mas essa é uma questão de foro pessoal, que tem a ver com as intenções que valem na hora, e que é isso que vai ser levado em conta na hora de uma situação como essa. Porque a lei de justiça é uma lei de muita justiça, mas é de muito amor, de muita compaixão. Não é olho por olho, dente por dente, é de muita bondade. Então tudo isso é avaliado, examinado na contabilidade das ações. Da mesma forma que os espíritos dizem que o aborto é negativo para as leis divinas, com exceção quando a mãe está em risco. Quando a vida da gestante está em risco, dizem os espíritos, é melhor sacrificar uma vida ainda em formação do que correr o risco de perder uma vida que já está estruturada. Essa é a colocação de Kardec no Livro dos Espíritos. Aliás, o único fator, o único caso em que o aborto é considerado moral e legalizado. A alma humana tendo fome de afeto, como reacender a chama do amor nos nossos irmãos e em nós mesmos diante desse contexto atual? Violência, drogas, corrupção, a ausência de valores morais.
mesmo considerando o momento de transição pelo qual passa o planeta, realmente se trata de algo muito difícil. E sem querer ser pessimista, nem querer ser apocalíptico, mas os espíritos bons têm nos dito que vai piorar um pouco mais. Ainda vai piorar. Porque faz parte dessa transição. Desde o Apocalipse de João estava lá dito: a luta da batalha final do Armagedon, a luta final do bem e do mal iria acontecer. Então ainda vai se tornar pior, até que o mal seja insuportável. Mas já estamos em mudança. Já estamos em uma lenta transformação. A transição não acontece em alguns anos. Quando o Espiritismo chegou à Terra, já está lá uma mensagem do Espírito Fenelon dizendo: esses tempos demarcam a mudança de transição na Terra. 150 anos atrás. Já estávamos em transição. Então, essa mudança tem acontecido lentamente. Mas logo mais, nós veremos um mundo muito melhor, que lentamente está se avizinhando. Logo mais. Mas ainda, os elementos vão se misturar nessa panela cósmica. E aqueles elementos impuros que estão embaixo vão para cima, até que se reorganize tudo. E a impureza vai ser retirada. Isso é, aqueles espíritos que não conseguirem se adaptar à nova ética do planeta, não mais reencarnarão na Terra. Alguém que pratica o terrorismo internacional, alguém que é traficante de drogas, que infelicita inúmeras famílias, não mais voltarão a reencarnar no planeta. Estão tendo a última chance, as últimas oportunidades, que naturalmente devem ser ali avaliadas. Então, naturalmente é a transição. O que fazer? Reacender a chama do amor. Como? Exercitando-a. Lendo o Evangelho de Jesus. Treinando esse amor dentro de nós. Porque se o amor só é amor intenso quando eu estou bebendo água de coco e deitado na rede, então esse amor é muito fraco. Em qualquer momento, que fé é essa nossa? Que na dificuldade é que a gente demonstra que a gente tem uma fé mesmo. É fácil ter fé quando tudo vai bem. É muito fácil ter uma fé, uma confiança quando a gente tem muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O difícil é ter fé na dificuldade. É ter ânimo e confiança nos dias de chuva, nos dias de testemunho, nos dias de provação, que aliás a todos nos alcançam. Aqueles que ainda não estão passando por isso, vão passar. Porque é um mundo de provas e expiações ainda. Se é um mundo de provas e expiações, nós somos espíritos em provas e expiação. Então, iremos enfrentar, mas manter o bom ânimo. Dizia Paulo: eu sou mesmo, no fracasso ou na glória. Combati o bom combate, e de agora em diante ninguém no oeste, porque eu trago no corpo as marcas do Cristo. Ele já havia atingido a plenitude. Então, nós devemos exercitar, devemos praticar. O amor é algo que se aprende, e só se aprende a amar amando, no exercício. Poderíamos dizer que o amor não é o caminho, ou melhor, não é para encontrar o caminho, o amor é o próprio caminho. É o próprio caminhar que faz com que a gente ame, e não chegar até um lugar, agora eu estou amando. Não, é no próprio caminhar que nós alcançamos. É o treinamento, o exercício desse treinamento de afetividade que vai gerar a nossa paz de consciência. E claro, se nós acendermos essa chama em nosso mundo íntimo, vamos contaminar de amor as pessoas com quem nós podemos naturalmente estar em contato e sensibilizá-las. Uma criança que só tem os vilões como heróis e mostra uma tendência agressiva, como pode ou deve ser orientada para que no futuro escolha trilhar o caminho do bem? Envolvendo-a em afeto, investindo nela afetivamente. Se ela tem figuras agressivas, hostis, o contato físico, como nós dissemos, o contato amoroso, daqueles que estão. Se não tem, fica mais difícil. Mas aí é uma prova. Possivelmente esse espírito sabia antes de reencarnar que teria paz assim. E escolheu essa prova para tentar de alguma forma amadurecer com a experiência. Às vezes é um espírito que já tem uma família que cuidou bem dele e não soube valorizar. Foi um tirano doméstico, foi um déspota. E aí reencarnou numa família que ele sabia
que ia tratar mal ele, que ia rejeitar. E ele escolheu essa aprovação, que é muito difícil. São raros os espíritos que conseguem sair vitoriosos dessa aprovação, mas escolheu, na expectativa de vencer, de reencarnar, de ser rejeitado e ao mesmo tempo de não se tornar um revoltado. Vejam, ser rejeitado, mas não se tornar um revoltado. Essa seria a meta. Da mesma forma que quando Kardec examina espíritos que escolhem reencarnar em meios onde tem o roubo, a droga, o assassinato, o homicídio, o vício, o indivíduo escolhe reencarnar. E Kardec vai dizer: o espírito muitas vezes escolhe ficar nesse meio dessas tendências para tentar superar aquela tendência também, aquela tentação, para tentar de alguma forma resistir a esses maus exemplos. Se ele consegue, o mérito dele é triplicado, é muito maior do que aquele que nasceu numa família que cuidou bem dele, que ele sempre teve facilidades, que ele sempre teve amor. O mérito é muito maior. É claro que isso não justifica a conduta irresponsável dos pais, claro que nada justifica, mas como ele, antes de reencarnar, já sabia mais ou menos o perfil dos pais, sabia que aquilo tinha grande possibilidade de acontecer, para tentar superar, amadurecer a dificuldade. Nem sempre isso acontece. Às vezes o espírito acaba fracassando e se tornando agressivo, revoltado, mas de alguma forma também vai ficar alguma experiência dele. Algo vai ficar para que ele possa aprender mais tarde, desenvolver a sensibilidade numa próxima reencarnação. Se a pessoa que perguntou é próximo da criança, tentar, mesmo que não tenha uma relação de pai e mãe, tentar investir afetivamente nele, enquanto é tempo. Se não tem muita intimidade, não dá para fazer muita coisa, a não ser orar pelas pessoas. Se os pais têm abertura, conversar com os pais, orientar. Se não tem, orar e deixar que a providência divina tem mecanismos que nos escapam. Não podemos ter a pretensão de salvar o mundo. Se nós nos iluminarmos e naturalmente com o nosso exemplo contaminar aqueles que estão próximos, já estamos fazendo um bom papel para o mundo. Podemos relacionar esse processo do trem com Deus que deu a vida a seu Filho para nos salvar? Sem dúvida. É uma metáfora extraordinária, que inclusive há uma espécie de vídeo na internet fazendo essa metáfora de Jesus como sendo um filho colocado no trem para, de alguma forma, ao ser sacrificado em holocausto, ter a sua vida ceifada em martírio, salvar todos que se encontram nos vagões, que representarão simbolicamente a humanidade. Naturalmente que, ao pé da letra, levaria a pensar que Deus não passa assassino que mata o próprio filho unigênito, mas não é esse o símbolo bíblico. O símbolo bíblico é oferecer o filho fisicamente para conviver com as criaturas, para ensiná-las, até o ponto de dar o exemplo com a própria vida, para que esse filho volte à casa paterna e fique com seu pai na condição de ser transcendental. Jesus nos salvou, entre aspas, não com sangue, como se costuma dizer. No Espiritismo ele não se salvou com sangue, porque o sangue não salva ninguém. Ele nos salvou com sangue, entre aspas, no sentido do exemplo que ele nos deu. Porque não sendo espírito com karma, com débito, com questões do passado, ele optou por aquilo. Joana diante tem uma mensagem que vai dizer assim: enquanto nós somos espíritos que passamos por sofrimento, porque temos débito e estamos resgatando, Jesus, ele não morreu por sacrifício, ele morreu por amor, ele morreu porque quis, ele quis oferecer a sua vida. E ele disse aos seus discípulos: qual é o maior ato de amor, se não um amigo dar a própria vida pela vida do seu amigo? É um ato de amor. Então, era a forma que ele tinha de viver o ensinamento até o holocausto, para demonstrar. Ele escolheu estar com as criaturas humanas para viver com elas, e para demonstrar em pessoa, passar por tudo aquilo que as criaturas passam, para demonstrar na humanidade o que é que as criaturas devem passar. Ele mesmo disse: se fazem isso com ramo verde, o que é que não farão com ramo seco? É uma metáfora muito bonita.
se possível, esclareça uma dúvida de um de nós, espíritos encarnados na Terra, de um de nós, espíritos encarnados na Terra, viemos capela? Essa é uma boa pergunta. Em verdade, a tradição espiritual de capela, que vem da constelação do Cocheiro, informada por Emmanuel na obra A Caminho da Luz, fala de um processo em que chegou um momento em que já haviam habitantes daqui, chamados terrícolas, em que espíritos que estavam em regiões, no caso de Capela e outros planetas, na constelação do Cocheiro, evoluindo muito intelectualmente, mas nem todos acompanhando o progresso moral, ainda mantendo uma crueldade, não avançando na ética. Esses espíritos foram impedidos por amor de continuar reencarnando naquele planeta para não atrapalhar o progresso daquele planeta, e foram encaminhados ao planeta inferior, que era a Terra. A Bíblia fala de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso, onde Lúcifer, o anjo que se revoltou contra Deus, foi castigado e teve que descer aos infernos. Inferno aí, um plano inferior, que era a Terra. Então, esses espíritos vieram à Terra, trouxeram uma grande sabedoria que aqui não tinha. Os egípcios com as suas pirâmides, a Grécia, os arianos, os hebreus, os hindus, segundo Emmanuel, formando 4 raças padrões da cultura terrestre. Alguns daqueles que vieram de Capela e que vêm reencarnando, ainda estamos aqui. Alguns daqueles daquela época ainda estamos reencarnando, sendo, portanto, pertencente a esses capelinos. E outros não, são espíritos de outras regiões, espíritos vinculados à psicosfera da Terra mesmo, espíritos em processo de evolução, porque Deus está sempre criando novos espíritos, incessantemente. Então, por exemplo, o canibal da África, o pigmeu da Nova Guiné, o homem de Neandertal, são espíritos fazendo a primeira encarnação, as primeiras experiências reencarnatórias. Então, é natural que estão indo em fases iniciais do processo, não vem de capela. E assim por diante. O que os espíritos dizem, no entanto, é que o que aconteceu à capela está acontecendo agora com a gente. Estamos evoluindo muito na tecnologia, na inteligência, no raciocínio, na ciência, no conforto, mas está faltando a gente evoluir no moral. E aqueles que não acompanharem esse progresso moral vão a pousos inferiores para não atrapalhar o progresso coletivo. Então, o que aconteceu à capela está acontecendo agora conosco, em algumas regiões do mundo espiritual. Deixa eu ver aqui para o último. Qual a relação de praticar o auto-amor com o perdão? Na verdade, o amor, como diz Lázaro, resume toda a doutrina de Jesus, que resume todos os outros sentimentos nobres. O perdão que eu dou ao outro não é apenas amor ao outro, mas é amor também a mim mesmo. Porque cultivar a mágoa do outro é falta de auto-amor. Se eu fico cultivando a mágoa, ressentimento ao outro, eu vou adoecer, eu vou enfermar, eu vou ter úlcera gástrica, vou ter problema cardíaco, enxaquecas, eu vou ter cânceres, problemas emocionais, psiquiátricos. Então, cultivar o ódio é desamor a si mesmo. Então, o perdão que eu dou ao outro faz bem a mim, não é o perdoado. O perdoado que me fez o mal continua com a dívida, que vai ter que resgatar. Sou eu que me liberta dele. Então, é claro que o perdão é um ato de amor para o outro, mas é também um ato de auto-amor. Então, mas o auto-amor é se estimar, é querer melhorar-se, é querer evoluir. Não tem nada a ver com a vaidade. A vaidade é querer se exibir. Normalmente, meus amigos, eu digo isso, normalmente a pessoa vaidosa não se ama. Por incrível que pareça, a pessoa que é muito narcisista, que fica se exibindo, no fundo não se ama. Tem tanta insegurança que precisa se exibir, porque na verdade não se ama.
Porque quem se ama realmente se respeita, se resguarda, não fica por aí se exibindo. Então, alto amor não pode ser esse exibicionismo, esse narcisismo, essa vaidade. Então, é essa a proposta do alto amor. O perdão é um alto amor também. E o alto perdão. Porque às vezes a gente fala em perdoar o outro e nós não conseguimos nos perdoar. Dá-se o direito de errar. Toda criatura na terra passa pela experiência do erro também. E o erro é uma ótima experiência que nos ensina a não fazer mais. Ninguém na terra, com exceção de Jesus, que passou incólume, santos ou não, tiveram deslizes. Aliás, é uma mensagem da própria Joana de Ângeles. Ninguém que passa na terra em regime de exceção, dizendo, todos cometeram algum deslize. Só modelo foi Jesus, porque já era esse espírito transcendental. Mas o restante todos passaram por dificuldades, por superações, por iluminações. Então, temos o direito de errar. E se dá o direito de se perdoar. O auto-perdão não é concordar com o erro, é se dar uma nova chance. É saber que é frágil. E quando eu passo a saber que eu sou frágil, que eu também erro, eu passo a ter tolerância para com o outro. Porque eu sei que é difícil para mim, então eu também acho difícil para o outro. E passo a compreender também o outro, que o outro também tem direito de errar, que ele também tem suas dificuldades, que cada um vai até onde pode, e não até onde eu gostaria que ele fosse. Tudo isso é amor, e é auto-amor, que nós devemos desenvolver. O amor tem essa dimensão, que contamina, que faz o bem, que irradia. Então, o perdão é uma excelente técnica de amor e de auto-amor. E o auto-amor é também a técnica da evolução espiritual, do descobrimento de si mesmo, do autoconhecimento, do melhoramento de si, para ser cada vez melhor. Estamos na Terra, meus amigos, para sermos felizes. Ah, mas o karma! Calma, nem tudo é karma. O karma está aí. Mas o karma não é apenas para a gente ficar sofrendo, chorando, mas para a gente lidar com ele e superando. A Terra é uma grande escola. Essa coisa de que eu vim para a Terra para sofrer é masoquismo. A Terra tem também sofrimento, que é uma pedagogia da vida para amadurecer a nossa sensibilidade. Mas nós vimos na Terra para sermos felizes, para conseguirmos felicidade, plenitude, através do amor que nós oferecemos ao outro. Se por acaso não recebemos amor na infância, se tivemos uma situação difícil, como falamos aqui, e hoje nós temos consciência, a gente passa a ter uma outra conduta. Tudo bem, a minha história de vida não ajudou muito, mas agora, já que eu sei, eu vou ter uma outra conduta, eu vou ter uma outra postura. Eu vou agora agir diferente, vou compreender os pais que eu tive que não me compreenderam. De repente eles foram enfermos, não tiveram condições, eu não vou crucificá-los. Agora eu vou ter um outro tipo de conduta e procurar conquistar esse auto-amor, para não ficar, porque é culpa de minha mãe, é culpa de meu pai, é culpa de minha história, aconteceu, tudo bem, me deixou traumas, mas o que é que eu faço com isso agora? O que é que eu posso fazer agora para superar essas marcas da minha infância, essas marcas do passado? Sempre é tempo. Sempre é tempo de fazer algo para melhorarmos, para crescer, para evoluir, para transcender o nosso caráter, para sermos felizes aqui na Terra, prolongar a vida aqui no planeta. Essa é a coisa de dizer, como eu gostaria, a vida já não presta, como eu gostaria de ir no além, porque aí quando eu for no além, vai continuar não prestando. Porque o além é consequência daqui. A pessoa desperta como é. Vai despertar com os mesmos problemas e as mesmas virtudes. Como dizia Chico Xavier, o povo quer desencarnar, vai para o mundo espiritual, para quê? Para depois voltar? Esquecer, ficar criança de novo? É melhor ficar logo aqui e empurrando com a barriga até o máximo que o físico aguenta, porque vai ter que voltar mesmo. Então, essa técnica, o amor, o auto-amor, são termos da equação divina. E o nosso objetivo na Terra
como nós dissemos em uma outra oportunidade, que Joana de Angeles conta em uma bela mensagem que o rei famoso, o rei Silver, vai dedicar-se a amar o seu povo, vai ser uma pessoa boa, generosa, uma pessoa dedicada. E ele se dedica tanto que mais tarde ele reúne os seus servidores e diz: meus amigos, eu gostaria que vocês viajassem aos locais mais conhecidos do mundo, a Grécia, a Roma, para poder adquirir cultura e sabedoria e passar para mim. Eu quero ter cultura e sabedoria para poder governar melhor o meu povo, porque até agora eu tenho amado muito, mas eu gostaria de ter mais informação para poder ajudar melhor. E foram com a tarefa de aprender tudo dessas culturas e sintetizar em livros. Ele tinha 40 anos. Os empregados demoraram 20 anos e quando voltaram, havia mais de 15 camelos abarrotados de livros. Ele diz: eu já sou um homem de 60 anos, não vou dar tempo. Não vai dar tempo. Sintetizem mais, resumam mais. Eu quero a essência da cultura total. Eu quero ser uma pessoa sábia para poder ajudar e amar mais meu povo. E eles se foram. Passou-se mais 10 anos e voltaram com 3 animais e vários livros. Eles: agora eu sou um homem já ancião, tenho 70 anos, não vai dar tempo de ler esses livros todos. Resumam mais. E dentro de 10 anos, agora o octogenário voltou com um animal apenas, mas abarrotado de livros. Ele disse: cheguei no final da existência, já não visualizo direito, já não enxergo bem, já não consigo captar bem a leitura, a imagem. Pena que a cultura me chega em hora tão tardia. Eu só consegui amar, isso sim, eu amei muito meu povo, mas não tive mais instruções para poder ajudá-lo. E nesse momento, um sábio nonagenário, que era sábio, conselheiro do palácio, se aproximou do rei e disse mais ou menos assim: majestade, toda a sabedoria do mundo consiste na seguinte frase: o homem nasce, o homem cresce, adoece e o homem morre. É a lei da vida, são as fatalidades biológicas, é o determinismo. Ele para, recosta-se, dá-se por satisfeito e começa a meditar naquilo. Quer dizer que a vida é nascer, crescer, morrer. É essa que é a sabedoria da vida. É só isso. E nesse momento, diz Joana de Angeles que esse rei do Oriente percebeu uma presença espiritual que se aproximava dele e que começa a sussurrar nos seus ouvidos dizendo: essa é uma lei determinista, essa é uma lei biológica, essa é uma lei fatalista e inevitável. Nascer, crescer, adoecer, morrer. Mas acima de tudo, a conquista depois da morte, das bênçãos que a criatura acumulou nesse processo biológico. E essas conquistas acontecem principalmente através do amor. Nós esperamos você aqui, meu filho, para que você goze e desfrute do amor que você desencadeou, que você pode distribuir. O amor. É por isso que Allan Kardec, quando morreu, a União Espírita Belga colocou no seu túmulo: nascer, crescer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Mas embaixo, fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade é esse amor na expressão mais elevada. Para concluir a nossa consideração e ler essa colocação, que na verdade não é uma pergunta, mas é uma consideração, gostaríamos de citar um caso que ouvimos de um médium muito desconhecido chamado Antônio Loreto Flores. Antônio Loreto Flores era um médium
pergunta aqui que eu nem vi, quase estava desmaterializada, quase o espírito levado. Como trabalhar o amor numa sala de aula? Justamente nesse treinamento do afeto com relação ao aluno. A aluna é uma bênção para treinar amor, compreensão, porque o amor não é apenas o beijo e o abraço, é também o respeito, é também o limite, é também a consideração, a atenção. Tudo isso é uma forma de amar, porque depende muito do nosso relacionamento. Não podemos chegar com um patrão nosso, empresário, executivo, chefe da minha empresa, e se jogar no colo dele para dizer que ama. O amor se expressa de forma diferente a depender do contexto, que é isso que é mais importante. Então, gostaria de narrar a história de Antônio Loreto Flores, um médium excepcional de Minas Gerais, um médium de materialização pouco visto. Chico Xavier conheceu ele, e quando conheceu, Antônio Loreto Flores já estava no final da encarnação. Chico sentou certa vez do lado de Flores e começou a pegar, a cumprimentar. E quando pegou no braço esquerdo de Flores, disse: Flores, você está gelado. O que é isso? E ele disse: Chico, meu filho, isso daqui é problema circulatório de uma doença. Olhe para mim. Quando Chico olhou, estavam os gânglios. Era um câncer terminal, dores atrozes. E ele ali trabalhando, atendendo pessoas que iam até ele se queixar de uma unha encravada, pedir cirurgia espiritual, porque ele era um médium de cura, também admirável. E ele sofrendo dores inenarráveis e atendendo as multidões. E Chico disse: mas Flores, deixa eu pegar o outro braço. Quando pegou o outro braço estava quente. Mas o que é isso? O outro está quente. Eles aqui já é esquisitice da mediunidade. Eu não sei direito o que é isso, mas às vezes acontece isso nos transes. Fica quente. Aí Chico disse: mas Flores, o que mais me impressiona em você não é os fenômenos maravilhosos que você produz, é o fenômeno de amor que você tem. Você é um médium excepcional, mas o mais impressionante é o fenômeno do seu comportamento de serviço. E ele disse: eu queria estar servindo ao Senhor até os últimos limites das minhas forças orgânicas. Espero que o Senhor me dê essa oportunidade. Disse mais tarde Chico que Flores desencarnou. E alguns anos depois, ele teve uma visão psíquica de Flores, que aparece diante dos seus olhos. No seu quarto, em Uberaba. Chico, sou eu. Ele abre os olhos, olha: Flores, como você está belo. Cadê a doença? Não tem mais o perispírito belo. Ele então olha, e Chico disse: Flores, morrer dói? Era uma curiosidade. Morrer dói? Ele disse: não, Chico, não dói nada. Morrer dói. No momento final, a gente vai perdendo a consciência como se fosse uma queda de elevador, como se a gente caísse do elevador, ou como algumas pessoas sonham, e no sonho se a gente cair às vezes e acordar. É aquele fenômeno. A gente cai e desperta na vida espiritual. Não dói nada. Flores, e aquele momento final que o morto ou o agonizante está quase querendo falar uma coisa, e quando vai falar, a face para, e ele morre antes de falar. O que é aquilo? Fantasia, Chico, não tem nada disso. São os esfíncteres, os gases que são liberados no momento da morte, e a face altera. O morto não queria dizer coisa nenhuma, já estava se liberando, etc. Flores, como é que foi o seu despertar na vida espiritual? Ele disse: Chico, foi uma coisa curiosa. Quando eu despertei, Flores era um médium excepcional, inclusive na área de cura. Dr. Bezerra de Menezes muito se utilizava por ele, na Federação Espírita inclusive. Usava ele para os fenômenos de cura, de receituário homeopático, de receituário médico. Então, Flores disse: foi uma coisa estranha, muito curiosa. Quando eu despertei assim como se despertasse de uma cirurgia, sabe? Os olhos abrindo, a visão embaçada lentamente, como se eu despertasse de uma cirurgia, que eu tomei anestesia, e despertei sem saber que dia é hoje, que oração, o que eu estou fazendo, e fui despertando, fui olhando ao lado, fui vendo as coisas, fui me situando no ambiente, e lentamente quando eu começava a tentar ouvir alguma coisa, ou olhar alguma coisa, eu ouvi uma voz suave dizendo: Flores, meu filho, Flores, desperte, acorde, Flores,
Sou eu, acorde, meu filho. Flores, quando eu fui acordando, olhei. Era o doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, eu não sou médium vidente. E agora a vidência mediúnica se desenvolveu na minha vida. Eu sou médium de cura, sou médium de materialização, mas médium vidente não. Agora a vidência, eu estou vendo você nitidamente, doutor Bezerra. O senhor está desencarnado. E Bezerra diz, o senhor também. Já despertou na vida espiritual. Chico, eu quase morri de novo. Quase o doutor Bezerra me mata no choque. Que foi uma surpresa para mim o despertar. Mas depois eu vi a alegria do mundo espiritual, as bênçãos, o bem-estar. E mais tarde Chico vai ter uma outra experiência narrada em Chico de Francisco, quando ele visitava uma família cuja filha era muito deformada, Valéria, surda-muda, o crânio grande, hidrocefalia. E ele dizia a Arnaldo Rocha: Arnaldo, meu filho, Valéria é linda. E Arnaldo Rocha dizia: eu imaginava o Marilyn Monroe, imaginava a Rita Hayworth, que estava na moda, o símbolo sexual Gilda. E Chico dizia: a Valéria é que nem Gilda, é que nem Rita Hayworth, só na cabeça de Chico mesmo. E imaginava, e quando cheguei, não era aquela beleza daquela forma, mas Chico achava ela linda, dava banho, etc. Aquele amor, aquela dedicação. E um dia todos se reuniram em volta de Valéria, e Chico disse: Valéria, hoje é Natal, e hoje a gente fala em Jesus, comemoramos o aniversário de Jesus, o nascimento dele. O psiquismo de Jesus é tão forte que impregna todo o planeta. E eu queria dizer a você, Valéria, fale alguma coisa para nós. Eu sinto que você pode falar alguma coisa. Fale, Valéria. Minha filha, diga alguma coisa. Diga Jesus, o nome de Jesus é muito forte. Diga Jesus. Ela olhou com os olhos arregalados, olhava para a mãe, tentava alguma coisa, tentou, depois de muita dificuldade, falou: Jesus! E voltou a mudez. Jesus! A mãe da menina começou a chorar, Chico começou a chorar, foi aquela emoção, todos se sensibilizaram. Valéria desencarnou. Desencarnou, Chico nunca esqueceu. Anos depois, um dia, ele acordava antes da atividade profissional e no grupo espírita da prece. Um espírito estranho aparecia a ele, abriu as mãos, distendia os braços, aplicava-lhe uma irradiação na região do tórax e depois desaparecia. No outro dia, durante 2 semanas, esse espírito estranho aparecia. E depois disso, Chico vai ter infarto. Tem infarto de miocárdio, é internado no hospital. E no hospital, o espírito aparece, silencioso, se aproxima, distende as mãos, novamente um passo na área cardíaca, no tórax. E quando está saindo, Chico diz: minha filha, peraí, não vai embora agora não. Quer dizer que você estava me preparando, o infarto já ia acontecer e você estava me fortalecendo. Você não sabia, não, minha filha, estava me fortalecendo, mas a minha curiosidade é muito grande, me desculpe. Eu não me lembro de conhecer a senhora. Uma jovem que deveria aparentar mais ou menos uns 25 anos, linda, um vestido à la espanhola. E Chico diz: eu não conheço a senhora. E ela diz: conhece, Chico. Você conhece? Conhece muito bem. Ele diz: então diga o seu sobrenome, alguma família aqui de Pedro Leopoldo ou de Uberaba, diga algum sobrenome, que eu conheço a maioria das famílias tradicionais aqui. E o Espírito disse: eu só vou dizer uma palavra: Jesus! Chico diz: Valéria, minha filha, como você está linda, como você está esbelta, está linda. E ela disse: o bem que você faz, que toda criatura faz na terra, gera simpatia no mundo espiritual. E mesmo não sendo um anjo da guarda, os espíritos tomam simpatia por você e protegem você. Você ganha amigos no mundo espiritual, ganha seres simpáticos a você que te ajudam. Você ajuda alguém que tem um anjo da guarda ali perto, aquele anjo da guarda toma simpatia por você e te ajuda. O bem faz com que você tenha amigos na espiritualidade, para em qualquer perturbação espiritual ou física você ser ajudado. Nunca te esqueça, Chico, que quando o apóstolo Paulo falava granjeai amigos no reino dos céus, ele estava se referindo também ao granjear amigos
na espiritualidade. Somente o amor para conseguir esse milagre. O amor que é um lírio no Pantanal, uma luz na escuridão e nas trevas, a força do amor. O Centro Kardecista Nosso Lar, 29/3/2015, em memória dos entes queridos. Seja bem-vindo nesta casa, que o Senhor cubra com o seu manto. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita tu entre as mulheres, bendito o Jesus, amor perfeito entre as pessoas que se amam. Não pode haver maldade, são as minhas palavras. Muito bem, é um depoimento e um agradecimento aí, uma colocação. E por essa colocação nós encerramos o nosso seminário. Eu gostaria de agradecer a Rita Araújo Amorim, na pessoa de quem agradeço a todas as pessoas responsáveis por esse evento, a organização da casa, a direção da casa. Agradecer a vocês, principalmente a vocês aqui presentes, porque o seminário foi feito para vocês, sem cuja presença não haveria o sentido. Pedir desculpas por qualquer erro, por qualquer equívoco, por qualquer imprecisão que possa ter havido. Ou então desculpa se em algum momento eu coloquei alguma coisa que soou a alguém agressivo e que pareceu uma ofensa. Não foi a nossa intenção ser agressivo, ser ofensivo com ninguém. E dizer que sou profundamente grato de estar nessa casa de Jesus, nessa casa onde os ensinamentos abençoados, iluminativos da doutrina espírita explodem e o mundo espiritual em festa nos ajuda na iluminação de nossa consciência. Muita paz e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.